A faixa de Gaza está à beira de um novo conflito, com planos quase finalizados para ataques contra o Hamas, caso o grupo não cumpra o acordo de cessar-fogo com Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou que, se os militantes não libertarem os reféns restantes, as consequências serão severas. A decisão final ainda aguarda discussões com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que deve chegar a Israel nos próximos dias. Enquanto isso, as forças de segurança israelenses seguem ativas em operações contra grupos terroristas no norte da Samaria e nas regiões próximas à fronteira com a Síria. No cenário sírio, Israel anunciou medidas para proteger a comunidade judaica no país, além de fornecer assistência no valor de 3 milhões de shekels à população drusa. Novas informações também surgiram sobre o assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e os ataques que abalaram a organização. Relatos indicam que Nasrallah ficou profundamente abalado após a eliminação de altos comandantes do grupo e a destruição de infraestruturas estratégicas pelo exército israelense, afetando a moral dos militantes. No Líbano, a situação continua tensa, com grupos aliados do Irã, como milícias no Iêmen e no Iraque, seguindo ordens da Guarda Revolucionária Iraniana para intensificar ações contra Israel. A escalada no conflito pode levar a uma resposta militar ainda mais agressiva por parte das forças israelenses. Nas últimas semanas, o governo de Israel preparou uma estratégia para aumentar a pressão sobre o Hamas, visando a libertação dos reféns. Medidas drásticas estão sendo consideradas, incluindo a evacuação massiva de civis da faixa de Gaza, cortes no fornecimento de água e eletricidade e uma retomada dos ataques com força total. A recusa do Hamas em estender a primeira fase do cessar-fogo e em negociar a segunda fase do acordo de troca de reféns levou os Estados Unidos a apresentarem uma nova proposta. Esta prevê a continuidade da trégua temporária e avanços graduais no processo de negociação. No entanto, a possibilidade de uma retomada do conflito ainda é alta, especialmente se o Hamas insistir em suas condições atuais. O cenário no Oriente Médio segue instável, com o risco de um novo grande confronto nos próximos dias. A proposta em discussão prevê a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza por um período de 50 dias, até o final do Ramadã e da Páscoa judaica. Em troca, o Hamas libertaria todos os reféns vivos e entregaria os restos mortais daqueles que morreram em cativeiro, em duas fases. A primeira no início do cessar-fogo e a segunda no final do período de trégua. Durante esse tempo, ocorreriam negociações para um cessar-fogo permanente ou um acordo para encerrar a guerra. Esse plano atende integralmente às exigências de Israel, pois garante a libertação dos reféns em duas fases sem prolongar o sofrimento das famílias, mas adia a necessidade de um compromisso imediato com um cessar-fogo permanente que seria garantido pelos Estados Unidos. A estratégia combina uma ameaça concreta de uma ofensiva militar relâmpago com uma concessão limitada para o Hamas. A principal ameaça israelense é a possibilidade de uma reocupação da faixa de Gaza em uma operação de grande escala conduzida por uma força de 5 divisões do Exército, muitas das quais já estão posicionadas ao longo da fronteira. Além disso, Israel ainda não retirou suas forças do corredor da Filadélfia, um compromisso que deveria ser cumprido no final da primeira fase do acordo, encerrada oficialmente no dia anterior. Por outro lado, a concessão oferecida é a disposição israelense de permitir a entrada de ajuda humanitária, incluindo casas pré-fabricadas e a realização de reparos na infraestrutura básica para amenizar a crise humanitária,
algo que tem gerado crescente insatisfação da população de Gaza contra o Hamas, acusado de não fazer o suficiente para aliviar o sofrimento dos civis. Diante das repetidas violações do acordo por parte do Hamas e da estratégia do grupo de aumentar suas exigências durante as negociações para a libertação dos reféns, Israel passou a adotar um plano de pressão em várias etapas. A primeira delas, já em andamento, envolve a suspensão da ajuda humanitária, embora, na prática, o impacto inicial dessa medida tenha sido limitado. Nos próximos estágios, Israel pretende forçar a evacuação da população do norte de Gaza para o sul. Caso isso não surta efeito, o país pode cortar completamente o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Atualmente, Israel dispõe de cerca de 30 mecanismos de pressão sobre o Hamas, e 3 deles estão sendo empregados de forma intensa. O primeiro é o medo real do grupo em relação a uma incursão terrestre do exército israelense, que poderia eliminar definitivamente os centros de poder civil e militar do Hamas, obrigando sua liderança a permanecer indefinidamente no subsolo ou a se render. O segundo fator de pressão é o descontentamento da população de Gaza, que exige que o Hamas tome medidas para aliviar sua situação. O terceiro é a suspensão da entrada de ajuda humanitária, um movimento anunciado por Israel em coordenação com o governo dos Estados Unidos no início do mês do Ramadã. A pressão sobre o Hamas continua a se intensificar, com Israel utilizando diferentes estratégias para forçar o grupo a aceitar os termos propostos pelos mediadores. O terceiro e mais forte elemento de pressão é o apoio dos Estados Unidos, especialmente do presidente Donald Trump, que tem demonstrado um interesse crescente na resolução da crise no Oriente Médio. Apesar desse cenário, o Hamas mantém uma postura desafiadora, confiando nos reféns que ainda mantém sob seu controle. O grupo acredita que Israel fará de tudo para evitar uma retomada dos combates, temendo que isso coloque em risco a vida dos sequestrados. No entanto, declarações recentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa Yoav Gallant indicam que Israel está disposto a aumentar a ofensiva caso o Hamas continue se recusando a libertar os reféns. Mesmo rejeitando publicamente os termos do acordo proposto pelo enviado especial do ZEWAT, Steve Witkoff, o Hamas não descartou completamente a possibilidade de uma extensão da primeira fase do acordo. O porta-voz do grupo, Abu Obeida, afirmou que rejeita a extensão nos moldes propostos por Israel, mas deixou em aberto a possibilidade de uma alternativa. Outros líderes do Hamas reforçaram que desejam cumprir o acordo em etapas, conforme originalmente assinado. Diante da recusa do Hamas em aceitar o plano proposto, Israel decidiu bloquear completamente a entrada de mercadorias e suprimentos na faixa de Gaza. Netanyahu afirmou que caso o grupo continue se recusando a libertar os reféns, novas medidas serão adotadas para aumentar ainda mais a pressão. Em uma reunião com seu gabinete, o primeiro-ministro reforçou que Israel está totalmente alinhado com o governo dos Estados Unidos e seguirá com o plano proposto por Witkoff, que prevê um cessar-fogo temporário durante o Ramadã e a Páscoa judaica. Segundo informações israelenses, o Hamas mantém atualmente 59 reféns, dos quais até 24 estariam vivos, enquanto pelo menos 35 teriam morrido em cativeiro. O plano de Witkoff propõe que metade dos reféns sejam libertados no primeiro dia do novo acordo, com o restante sendo solto ao final do cessar-fogo, caso um entendimento definitivo seja alcançado. Netanyahu ainda rebateu acusações de que Israel estaria violando os termos do acordo inicial, ressaltando que
Segundo cláusulas previamente estabelecidas, o país tem o direito de retomar as operações militares após 42 dias, caso as negociações não avancem. Ele também destacou que o Hamas tem confiscado grande parte da ajuda humanitária enviada à faixa de Gaza, impedindo que a população receba os suprimentos necessários. Além disso, há relatos de que militantes do grupo estariam atirando contra civis que tentam acessar essa ajuda, convertendo a crise humanitária em uma ferramenta de pressão contra Israel. Com o início do Ramadã, no último sábado, a situação na faixa de Gaza se agrava ainda mais, pois a população depende fortemente da entrada de suprimentos básicos para sobreviver ao período sagrado. A cada dia que Israel mantém o bloqueio total da ajuda humanitária, a pressão sobre o Hamas aumenta. No momento, os mediadores internacionais continuam trabalhando para que o grupo aceite os novos termos do acordo, mas o desfecho da situação permanece incerto, com todas as possibilidades ainda em aberto. Israel já aceitou a proposta, mas enquanto isso, as famílias dos reféns continuam sofrendo. A tensão entre os israelenses cresce e o Hamas segue com sua guerra psicológica, que se torna cada vez mais suja e brutal. Essa estratégia é praticamente a única forma que o grupo tem para tentar influenciar as decisões dos líderes israelenses. Somente no final da semana, ou talvez na próxima, o cenário ficará mais claro. Aqui no canal, continuaremos a relatar todos os desdobramentos sobre os reféns e a situação na faixa de Gaza. E como sempre, pedimos que você ajude a espalhar a verdade, compartilhando estes vídeos no YouTube, seguindo-nos nas redes sociais e, acima de tudo, clicando no botão de inscrição para não perder nenhuma atualização sobre os fatos em tempo real. Una-se em oração pela paz de Jerusalém e pela segurança de nossos soldados e operações contra o terrorismo. Mudando o foco para a região de Judeia e Samaria. As forças de segurança israelenses continuam suas operações para impedir ataques terroristas no norte de Samaria e em outras cidades e vilarejos da região. Durante o mês de fevereiro, as forças de segurança eliminaram cerca de 25 terroristas, incluindo traficantes de armas, responsáveis pela fabricação e detonação de explosivos e militantes que planejavam ataques contra tropas e civis israelenses.